Bom dia, pessoal. Dia bom, tudo jóia? Então agora vamos dar continuidade, ao nosso material em geometria, lógico, geometria plana ainda, vai ficar um tempinho dela ainda, galera, que é o seguinte, apostila 3, ok? Aula 11, tá? Então dando continuidade, apostila 3, aula 11. Então eu espero que vocês lembrem ainda, então por exemplo, como a gente vai transformar em litros em metros cúbicos, centímetros cúbicos em litros, isso vai ser necessário. Por quê? Aqui, olha só para você ver o título. Olha o porquê que eu fiz agora o livro 1, aquela matemática 1. A gente vai começar a trabalhar com as grandezas de área, volume, então metros quadrados, centímetros quadrados, volumes, metro cúbico, centímetro cúbico, litros. Então vai ser necessário aquelas transformações das aulas anteriores, tá? Principalmente da aula 3, lembra a teoria da aula 3, tá? Então vamos lá, galerinha. Então vamos imaginar que é a seguinte situação. Eu estou pegando o exemplo de triângulos semelhantes, mas isso é para qualquer polígono semelhante. Então pode ser quadrados, retângulos, losangos, pentágonos, hexágonos e assim por diante. Não tem uma exceção. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó, isso. Então aqui eu tenho dois triângulos, ABC, A', B', C', eles são semelhantes. Então se eles são semelhantes, lembrando lá da aula 10, semelhança de triângulo, então, ângulo A é igual ao ângulo A', ângulo B igual a B', C igual a C'. Se os ângulos são iguais, está aqui no cantinho, né? Implica, então, os lados homólogos ou os lados correspondentes opostos a ângulos congruentes ou lados entre ângulos congruentes, ou seja, o lado A está entre o ângulo B e o ângulo C. O lado A' está entre dois ângulos iguais ao anterior. Tá? E eu prefiro usar lados opostos a ângulos iguais. Então, oposto ao A eu tenho um Azinho, oposto ao A' eu tenho uma linha. Tá? Então, lados correspondentes são proporcionais e essa proporção, essa razão, cada razão dessa é igual a K. Lembra? Quem que é o nosso K? Razão de semelhança. Ou você também pode pensar que esse K, razão de semelhança, constante de proporcionalidade, também pode indicar a porcentagem que o de cima representa do de baixo. Tá? Ah, então meu CAD é 1,2. Suponhamos que meu CAD é 1,2. Então quer dizer que a figura de cima ela é 20% maior que a de baixo. Ah, meu CAD deu 2. Pô, então quer dizer que a figura de cima é o dobro da de baixo, ou seja, aumentou 100%. Tá? Então, essa é a função do K, de indicar a razão de semelhança. O que aconteceu da figura de cima em relação à figura de baixo. Aqui eu coloquei H e H', galera, para você lembrar que pode ser qualquer seviana também. Altura, mediana, mediatriz também entra nessa semelhança. Tá? Baricentro, aquela ideia lá também, tudo certo. Tá? O que a gente entra agora, galera? Que é o nosso foco. Tá? Então, se você tem dois polígonos semelhantes, deixa eu pegar aqui a caneta para ir grifando, galera. Aqui. Então, se eu tenho dois polígonos, eles são semelhantes? Ah, se são semelhantes, os ângulos são iguais, os lados são proporcionais a K. O que vai acontecer? A razão entre as áreas será proporcional a K quadrado. Por quê? Quando você trabalha em área, são duas dimensões. Então, é dimensão vezes dimensão, que dá a dimensão ao quadrado. Se eu estiver falando, olha só a diferença agora, em sólidos, cubos, pirâmides, cilindros, esferas, cones, prismas, qualquer coisa. Tá? Se eles são semelhantes e a razão entre eles é K, os volumes são proporcionais a K ao cubo e as áreas desses sólidos serão proporcionais em K quadrado. Tá ok? Então é isso que nós temos. Ó. Se dois polígonos são semelhantes, a razão, divisão entre as áreas, vai ser igual à razão entre os lados, que é isso daqui que eu estou falando, só que ao quadrado. Se eu estiver falando em volume, a razão entre os volumes vai ser o cubo dessas razões. Ok? Para você poder perceber isso, olha só esse exemplo eu coloquei aqui. Ó. Então aqui eu estou pegando quadrados. Poderia ser com cubos também. Tá? Então aqui eu estou pegando três quadrados. Lado 2, 4 e 6. As áreas, 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 6 ao quadrado 36. Então se eu for comparar aqui, ó, o lado 2 com o lado 1. Então se eu faço uma razão entre essa figura com essa,
4 dividido por 2 deu 2. Então quer dizer que o lado dobrou. Então quer dizer que o lado aumentou 100%. O que vai acontecer com a área? De 4 foi para 16. Vai aumentar também 100%? Não. Se eu fazer uma razão entre as áreas, ó, 16 dividido por 4 deu 4. Caraca, meu, 4 seria um aumento de 300%. Tá? Por quê? Tira 1, que é o inicial, então sobrou 3, 3 em porcentagem vezes 100. Ou seja, se o lado multiplica por 2, a área aumenta 2 ao quadrado. Também pode ser chamada de variação do quadrado, galera. Só que esse nome não é muito usual não, mas pode. Você pode usar isso como argumento também de uma questão aberta. Olha lá, ó. Se eu fazer a razão entre os lados, mantendo a ordem, viu, galera? Figura 2, figura 1 embaixo. Se eu faço o lado 2 está para o lado 1, então 4 dividido por 2. Eleva esse 2 ao quadrado, dá a mesma razão que o anterior. Olha lá, ó. 4 ao quadrado, 16, 2 ao quadrado, 4. Pronto. Então quer dizer que, se eu estiver trabalhando com área, as dimensões dobram, a área não vai apenas dobrar, ela vai ao quadrado, porque ela dobra 2 vezes. Se fosse volume, vai ser só ao quadrado? Não, vai ser ao cubo. Tá? Então é isso que você tem que saber diferenciar. Se eu estou trabalhando com área ou se eu estou trabalhando com volume. Exemplo dessa matéria, eu vou fazer duas questões. Primeira, tá? Aqui seria, galerinha, pegando agora a figura 1 com a figura 3. Tá lá, ó. De 2 para 6, 1/3. A área vai ser 1/3 ao quadrado, que dá um nome. Tá? Então, primeiro Nesp de 2017, que é a mais recente que a gente tem aí nesses vestibulares. Depois tem a do Enem do ano passado. Tá? Então, temos o seguinte enunciado. Na figura, o losango FGCE possui dois lados sobrepostos aos do losango ABCD. Opa, então são dois losangos. Então quer dizer que esses 4 lados aqui são iguais e esses lados aqui menores também são todos iguais. São paralelos, né? São ângulos opostos congruentes. Nossa, então eu não sabia disso. Calma que tem uma aula só de quadriláteros, viu? Então ele fala o seguinte, e sua área, então a área AFGCE, a área desse daqui, ó, desse losango em branco, é igual à área em verde. Eu coloquei a área em verde aqui da seguinte forma, galerinha, ó. Quem que é a minha, isso aqui tudo seria a área verde. Quem que é a área verde? A área do losango maior menos a área do losango menor. Foi o que eu fiz aqui, ó, a área do losango maior menos o menor. Mas se eu pegar aqui, ó, menos a área do menor e passo ele para lá positivo, o que vai acontecer? Quer dizer então que 2 vezes a área do pequeno é igual ao grande. Ou, aí eu vou pegar isso aqui, ó, essa área que está multiplicando, eu passei para lá dividindo. Então aqui eu consigo falar, eu posso falar o seguinte, que a razão entre a área do grande em relação à área do pequeno, a razão é 2. Ou seja, o grande tem uma área que é o dobro da área do menor. Tá certo? A área do grandão é 10, o pequeno é 5. A área do pequeno é, sei lá, 7, o grandão é 14. É isso que a gente está falando. Aí ele fala aqui no finalzinho, ó, se... Opa, cortei uma alternativa, né? Se o lado do losango maior é 6, qual é o lado do menor? X. Então aí a gente vai fazer a seguinte razão. Olha só. A área do grande está para a área do pequeno. Então, como eu estou com a área do grande e o pequeno, então eu vou pegar o lado do grande, que é 6, e a área do pequeno, que é x. Como isso daqui é área, o que eu vou fazer com o meu lado? Eu vou levar ele ao quadrado. Portanto, essa razão entre as áreas dá 2. Então, 2 é igual a 6 sobre x ao quadrado de 6 sobre x. Elevando isso daqui ao quadrado, galera, ó, eu vou ficar com 36 sobre x ao quadrado. Esse x ao quadrado dividindo, passei para lá multiplicando, método prático. Divide tudo por 2. Então, x ao quadrado deu 18. Portanto, quem que é o nosso x? Raiz de 18. Simplificando 18, que é 9 vezes 2, raiz de 9 é 3 e sobra 2. Portanto, a alternativa correta, esse lado menor é 3 raiz de 2. Então, galerinha, lembre-se, se o lado dobra, a área não dobra, ela aumenta ao quadrado. Olha só para você ver, a área dobrou. O lado dobra? Não.
o lado está aumentando ao quadrado. Então cuidado com isso. Aí você usa lá, ó, ao quadrado. Na realidade a área estaria aumentando raiz quadrada de 2. Por quê? Pega esse 2 aqui e passa para lá. O inverso quadrado dá uma raiz. Você ficaria aqui com a raiz de 2. Tá? Então essa seria a ideia. Ok? Então, a área e lado. A razão entre os lados tem que ser ao quadrado para igualar com a área. Para que você tenha duas grandezas iguais os dois lados. Não esqueçam. Tá? Agora mais uma questão do Enem, galera. Esta aqui é do ano passado que eu já tinha indicado para vocês um tempinho atrás, viu? Como em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Galera, sempre que você falar em maquetes, é igualzinho você falar em mapas, filho. Falou em maquete, falou em mapa, eu estou mantendo o padrão. A construtora não vai fazer uma maquete de tal forma que o carrinho é maior do que a casa, do que a pessoa não faz sentido. Tá? Então eles têm que manter uma proporção, eles têm que manter uma escala. Mapa é a mesma coisa. Eu não vou fazer um mapa do estado de São Paulo, por exemplo, e vou usar escalas diferentes para municípios diferentes. Pô, é município pequeno para ficar grandão. Então eu não posso. Tá? Uma questão de lógica, inclusive. Então eu já sei que está mantendo uma escala na maquete. Tá? Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela consultora, em escala de 1 para 200. 1 para 200. Então quer dizer que a cada uma unidade no desenho equivale a 200 no real. Tá? Ou seja, suponhamos que a maquete, o real, vamos pegar aqui, ó, o real tem 200 centímetros de altura. Na maquete vai ter 1 centímetro. Sim, mas você usou centímetro por quê? Porque quando não tem nada na grandeza, você usa o que for mais adequado a você. Desde que a unidade que eu uso para o desenho é a mesma que eu uso para o real. E o reservatório da maquete é de 45 centímetros cúbicos. Isso tudo da maquete. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água no condomínio todo. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, se a maquete tem 45 centímetros cúbicos, a maquete, quanto que é o volume real dessa caixa d'água? Então, vamos lá. Dados. A escala de 1 para 200 e o volume da maquete 45 centímetros cúbicos. E o condomínio consome 30 mil litros de água por dia, né, de acordo com os dados deles. Se o exercício falou aqui em escala, então eu sei que ele está comparando o tamanho do desenho com o tamanho real. Então, se eu estou falando de escala, eu estou falando de comprimento linear. Tá? Essa escala trabalha com uma dimensão, que é o comprimento. Se eu quero envolver essa razão de comprimento com o volume, o que eu vou fazer com esse comprimento? Vou levar ele ao cubo, porque o volume trabalha com 3 dimensões, escala é uma. Tá? Então quer dizer que o volume da maquete sobre o volume real é igual à escala desenho e real, ou seja, mantendo ó, as informações, só que essa escala ao cubo. Então, para a gente encontrar o volume, olha lá, o volume da maquete, 45 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que o meu volume real também vai sair em centímetros cúbicos. Isso é igual a 1 para 200, que é a escala, ao cubo. De um lado, volume, do outro tem que ser volume. Ou seja, eu pego a escala e levo ao cubo. Portanto, 1 sobre 200 ao cubo. 1 ao cubo, 1. 200 ao cubo, 8 milhões. Porque 2 zeros ao cubo viram 6 e 2 ao cubo 8. Se você quiser usar notação científica, é a seu critério. Não tem importância, tá? Faça a multiplicaçãozinha em cruz, galera. Não tem segredo. Então, qual que é o volume real desse condomínio? De 360 milhões de centímetros cúbicos. Vimos na aula anterior que a cada 1.000 centímetros cúbicos nós temos 1 litro. Portanto, 360 milhões de litros 360 milhões de centímetros cúbicos equivale a 360 mil litros. Se o condomínio consome 30 mil litros por dia, portanto, a caixa d'água consegue fornecer água para o condomínio, né, numa falta aí, por 12 dias. Resposta correta.
ok? Galera, não esqueça, isso que a gente está fazendo é uma regra de 3, Henrique? É. Só que eu tenho que colocar o padrão. Se numa coluna eu tenho área, a outra tem que ser duas dimensões também, eleva ao quadrado. Se eu estiver falando em volume, uma coluna é volume, a outra são os comprimentos ao cubo. Tá? Pensa o seguinte, se você tem um cubo e dobra as arestas, o comprimento dobra, a largura dobra e a altura dobra. Você está dobrando três dimensões. Então é o dobro do dobro do dobro. Por isso que você tem que levar ele ao cubo. Ok? Pronto. Esses são os dois exercícios que eu já tinha indicado aí com vocês na semana passada. Tá? Agora vamos fazer alguns exercícios aí da sua apostila. Tá? Daqui a pouco, galera.